Olá, queridos adolescentes, estamos novamente aqui na penúltima lição desse trimestre. E temos conosco novamente nossa convidada especial, Ana Paula, ou mais conhecida carinhosamente como Paulinha. Então, ela vai estar aqui conosco, participando dessa lição, respondendo às nossas perguntas. E a lição de número 12 tem o título Inabalável na Adoração a Deus. Paulinha, por gentileza, lê para nós o versículo, o texto-chave. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante ao seu Deus, como era o seu costume. Daniel 6,14. O pensionista diz assim. 6,10. 6,10. O céu está pertinho daqueles que sofrem por causa da justiça. Cristo identifica seus interesses com os interesses de seu povo fiel. Ele sofre na pessoa de seus santos e quem toca em seus escolhidos, toca nele. O poder que está ao lado para livrar do dano físico ou da angústia, também está pronto para salvar de um mal maior, possibilitando ao servo de Deus manter sua integridade em todas as circunstâncias e triunfar pela graça divina. O primeiro tópico, um tipo diferente de império. Pergunta A. Como os persas administravam seu novo grande império? Então, eles dividiam o império em 120 províncias e elas eram chamadas de satrápias. Cada uma tinha o seu governador que governava aquela província. E acima deles tinham os líderes que supervisionavam, que garantiam a ordem, o controle e a fidelidade ao rei, né? Então era tudo muito bem organizado. Muito bem organizado. Vemos os detalhes aqui, sátrapas, governadores e tem acima deles, olha só. Hierarquia, né? A hierarquia. Quem era o favorito dos 3 presidentes e por quê? Bom, aqui o favorito era Daniel, né? E por que ele era o favorito? Porque ele era fiel, uma pessoa fiel, uma pessoa honesta, responsável. E por ele ter um relacionamento muito, muito próximo com Deus, ele era muito confiável. Então, por ele ser próximo a Deus, as características de Deus eram um reflexo da sua vida. Então, todas as características boas que ele tinha, era porque ele tinha um relacionamento bom com Deus. Então, ele fazia tudo corretamente, muito certinho. Então, todo mundo confiava muito nele. É uma pessoa muito confiável, organizada, que fazia todos os seus trabalhos muito bem. Muito bem, muito obrigado. Nesse primeiro tópico, vemos como que era o Império Medo-Persa e um desses 3 presidentes, como que ele sobressaía ao resto. Como foi comentado, esse homem, esse jovem, Daniel, já naquele tempo ele já era idoso ele já era de idade avançada. Então ele se manteve fiel, firme, e ele foi colocado para estar acima de todos eles, uma posição elevada. Tudo por causa da fidelidade, da integridade que ele teve. Para ver o quão ele era requisitado, na noite em que Ciro conquistou a Babilônia, ele foi colocado o 3º governante do reino. Então, Dario deu o comando de todos os assuntos do Império Persa para ele. Então, para você ter uma noção do quão requisitado ele era. Então, ele fazia o seu trabalho muito bom, muito excelente, era um trabalho maravilhoso. Então, todo mundo falava bem dele. Então, a primeira noite que Ciro chegou ali, ele já colocou ele para governar praticamente todas as coisas do Império. Muito bem. Agora, ele foi eleito, ele foi escolhido entre os 3 e acima dos 3, ele era o melhor entre esses 3. Ele era o melhor. E surgiu uma questão, uma armadilha mortal que a inveja preparou. Paulinha, quando os príncipes invejosos começaram a procurar algum defeito em Daniel para o acusarem, o que na verdade encontraram? Bom, na verdade, eles procuraram qualquer coisa que fosse
algum erro que ele cometia no trabalho, em casa, em qualquer momento. Eles fizeram uma pesquisa muito elaborada e não conseguiram encontrar nada. Ele era extremamente correto. Eles não encontraram falha nenhuma na sua vida. A única coisa que eles perceberam é que ele era uma pessoa extremamente fiel ao Deus dele. E aí eles viram, a gente não pode acusar ele por nenhuma falha. Vamos arrumar um jeito de acusar ele pelo costume que ele tem, que ele tinha um costume de orar 3 vezes ao dia, né? Então ele falou, vamos achar um modo de acusar ele usando as coisas boas que ele faz. Então, eles não achavam nada, nenhum defeito, mas encontraram uma questão que poderiam levar vantagem. Sim. Quando essa primeira estratégia falhou, como os príncipes tentaram criticar Daniel? Bom, eles tentaram acusar ele por sua fidelidade, ou seja, ele tinha uma fidelidade muito grande com Deus, e eles tentaram acusar ele de não ser totalmente fiel ao rei, né? Porque naquela época as pessoas tinham que ser totalmente fiéis ao rei, tinham que fazer tudo por eles e tal, era praticamente uma adoração. E aí eles viram essa questão, que ele era muito fiel a Deus, e falaram, vamos acusar ele que ele não é fiel ao rei. Então eles tentaram apelar por esse lado. Então eles não acharam nada no quesito de desonestidade. Não. Que ele está desviando recursos, ele era firme, ele era leal ao rei, então eles foram pela parte da religião dele. Sim. A única questão que eles acharam lá. Na seguinte pergunta, já que eles já fizeram essa trama agora, quando chegaram diante do rei, como os príncipes do mal enganaram o rei Dario? Bom, eles apelaram pelo principal fraqueza do rei, que era a sua vaidade. Então, eles apelaram para a vaidade do rei. Eles sugeriram um decreto que o exaltasse. Então, que na hora ali para o rei parecia algo positivo. Nossa, eu vou ser exaltado pelo povo. Ele se sentiu ali totalmente feliz, contente. E aí eles decidiram que pediram ao rei que decretasse que toda pessoa que adorasse outros deuses, que não adorasse somente ao rei, que fosse jogado na cova dos leões, né? E eles esconderam o fato de que o verdadeiro alvo era Daniel. Eles não queriam exaltar o rei, eles não queriam ajudar o rei. Não, eles queriam condenar Daniel. Eles queriam dar um sumiço com ele. Então a gente percebe que eles usaram a bajulação, né? Sim. Bajularam tanto o rei que o rei caiu, como você explicou. Somente eu vou ser adorado. Então, isso é bom pela minha parte. Sim. Então, você percebe nesse segundo tópico, aquelas pessoas invejosas, o que usaram, que tramas fizeram para prejudicar Daniel. Vamos em frente. Ainda a nossa lição não acabou. No terceiro tópico, vem falando, mantendo o princípio acima de tudo. Paulinha, quando Daniel soube que a lei contra a adoração de qualquer Deus tinha sido assinada, como ele reagiu? Assustou, correu, chorou? O que aconteceu? Bom, na verdade, quando ele viu que o decreto tinha sido publicado, ele foi para sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, e onde as janelas davam de frente para Jerusalém. E como ele orava 3 vezes ao dia de joelhos na frente da janela, ele não mudou nada. Ele simplesmente foi para casa, se ajoelhou na frente da janela com a janela aberta. Ele poderia ter fechado, né, para se esconder, mas não, ele deixou a janela aberta e ali ele orou durante 3 vezes no dia, como se nada tivesse acontecido. Muito bem. Mas me diz uma coisa, você pontuou uma questão. Daniel orava. Sim. 3 vezes ao dia, janelas abertas. Mas qual que era a diferença se ele fechasse agora e ele orasse e ele continuasse orando? Qual era a diferença? Acho que não ia mudar nada. Eu acho que para ele era uma questão de... É como se fosse... Se ele fechasse, ele estaria se escondendo a sua fé.
Isso, Ele estaria escondendo a muito sua bem. fé do mundo. Então, talvez para Deus, Deus poderia entender, tudo bem e tal, mas para ele era uma questão de... É a minha fé, são os meus princípios, eu não vou negar eles, não vou me esconder do mundo, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Exatamente. Ele não poderia ocultar a fé dele, porque as pessoas conheciam ele porque ele orava janelas abertas. Sim, fazia parte do seu compromisso com Deus. Exato. Agora, fechado, não. Fechou por quê hoje? É o mesmo horário, porque ele orava no mesmo horário, sempre janelas abertas. Então, ele queria demonstrar a fé pela qual ele tinha, a quem ele acreditava e o que ele demonstrava. Agora, por que Daniel não orava a Deus só em pensamento durante a vigência da lei? Bom, só em pensamento. Porque ele, como eu falei antes, ele não queria esconder a sua fé. Ele não queria esconder aquilo do mundo. Ele queria testemunhar, queria que fosse um testemunho da vida dele. Então, confessar a Deus publicamente, como ele sempre fazia todos os dias, ele não fazia nos seus pensamentos, porque fazia parte do seu compromisso com Deus, como eu havia dito agora há pouco. Muito bem. Nesse tópico, Daniel manteve o princípio de fidelidade, de testemunhar através da vida dele. Ele não se curvaria diante do decreto do rei. Ele se manteve firme e ele continuou orando com as janelas abertas. E isso também é um exemplo para nós. Quando estamos, às vezes, na escola, com os amigos, o que a gente demonstra? Demonstramos, assim como Daniel demonstrou a fidelidade a Deus, ou queremos esconder que somos cristãos? É para nos perguntarmos como estamos diante dos nossos amigos, o que estamos representando? Deus ou estamos ocultando Deus na vida dos nossos amigos, colegas? Passemos então para o quarto tópico, na cova dos leões. Paulinha, como os príncipes malignos imediatamente se aproveitaram da vida de oração de Daniel, assim que os governantes assassinos apresentaram o caso a Dario, o que o rei notou e decidiu fazer? Bom, como já era um plano totalmente organizado já, eles já foram assim que o decreto foi lançado, os príncipes falaram assim, vamos até a casa de Daniel nos horários que ele ora e vamos flagrar ele. E eles foram lá e encontraram Daniel orando. E pegaram ele e o denunciaram. E levaram até o rei. E assim que Dario percebeu que aquilo ali era uma armadilha para Daniel, ele ficou muito, muito chateado, ele se sentiu muito mal, angustiado. E até a lição que fala que também ele se sentiu culpado também. Porque por um momento de fraqueza dele, ele prejudicou alguém que ele gostava muito. Então, ele tentou salvá-lo, mas ele viu que uma lei dele não podia ser anulada. Então, não tinha o que ele fazer, ele não podia fazer nada. Nem o rei poderia anulá-la. Exatamente, porque era a lei dos medos e dos persas. E estava carimbado com o anel dele. Então, não poderia ser revogado, simplesmente ser cumprido. Embora Dario tenha sido forçado a tirar Daniel dentro da cova dos leões, que incrível declaração de fé ele deu. Bom, Dario disse para Daniel, essas são as palavras dele, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Então Dario, ele reconheceu o poder de Deus naquele momento. Ele deu um testemunho muito lindo. Ele, naquele momento, ele confiou, ele teve fé de que o Deus de Daniel iria salvá-lo. Então ele falou assim, que o seu Deus te proteja, te guarde e te livre desse mal. Muito bem, muito bem. Então, vemos o testemunho de Dario nessa situação, reconhecendo que o Deus de Daniel tinha o poder para libertá-lo. E vamos ver o que aconteceu finalmente nesse quinto tópico. Libertação. Como o rei passou a noite enquanto Daniel estava na cova dos leões? Bom, ele passou a noite ali em claro, não conseguiu dormir. Dario normalmente durante a noite se divertia, ficava ali tranquilo e tal, tinha o seu momento de lazer. Então, mas ele ficou, aqui diz que ele ficou sem comer,
sem diversão e não conseguiu dormir de jeito nenhum. Uhum. Ele passou a noite inteira angustiado e arrependido do que ele tinha feito, porque coisa de um momento ali que ele se deixou levar pela bajulação, deixou a sua vaidade falar mais alto, por causa daquele momento seu amigo estava lá quase morrendo. Exatamente. Já pensou? Não dormir a noite toda, passar em claro. Ele não quis nada, nem música, nada. Ele estava vendo que alternativas para poder libertar Daniel. Sim. Finalmente, o que o rei descobriu quando visitou a cova dos leões na manhã seguinte, o que aconteceu aos príncipes invejosos que armaram contra Daniel? Logo pela manhã, ele correu até a cova. Assim que ele viu que já estava amanhecendo, ele correu até a cova, chegou lá e gritou por Daniel, perguntou por ele, perguntou se ele ainda estava vivo e ele descobriu que realmente ele estava vivo. O Deus de Daniel tinha salvado. Ele descobriu que Deus, durante a noite, enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Agora, eu imagino vários leões lá dentro, todos com fome, porque aquele local era usado como punição para várias pessoas, vários criminosos. E eles estavam lá dentro morrendo de fome. Aí entra uma pessoa lá dentro, eles não passam a noite toda quietinhos, dormindo, com Daniel lá dentro, não fazem nada, porque pelo poder de Deus. Então eu acho assim que foi um milagre extremamente muito impactante. E Daniel saiu dali ileso, sem nenhum arranhão, sem nada, tranquilo. E a segunda pergunta, o que aconteceu aos príncipes invejosos que armaram contra Daniel? Ali, os acusadores eles foram lançados na cova e imediatamente destruídos. Então, o anjo do Senhor se retirou naquele momento e eles jogaram os acusadores lá dentro, por ordem do rei, né? Jogaram eles lá dentro e eles, no mesmo instante, os leões já devoraram eles. Os leões acabaram com eles, né? Muito bem, Paulinha. Estamos nessa última pergunta, que nos disse como a firmeza de Daniel para com Deus foi um testemunho para o rei Dario e todo o reino. Eu quero ainda levantar uma outra perguntinha. E como nós também, hoje, na atualidade, nos mostrando firmes, o que nós estamos representando? O que acontece com nossa vida diante dos nossos amigos? Assim como Daniel, o que nós deveríamos fazer hoje também? Tá bom. Respondendo primeiro a pergunta aqui, como a firmeza de Daniel foi um testemunho para o rei Dario e para todo o reino, né? Uhum. Depois desse acontecimento, o rei Dario ficou tão maravilhado com o poder de Deus que ele proclamou um decreto que reconhecia o Deus de Daniel como o Deus vivo, o único Deus. E o único Deus que salvava, que livrava e que reinava para todo sempre. Então, por conta desse decreto que Dario proclamou, todo o império ouviu sobre o poder de Deus. Então, todo mundo conhecia, por conta da experiência de Daniel, que impactou a vida do rei. E hoje, como nós podemos impactar, como nós podemos testemunhar, assim como Daniel o fez no passado e que todo o reino reconheceu? Eu acho que através de tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Nós como cristãos, devemos demonstrar Deus em nós. Tudo que nós fazemos, nós não devemos esconder na nossa fé. Devemos demonstrar, falar, demonstrar através da nossa vestimenta, da nossa fala, de tudo. Tudo no nosso dia a dia, nós devemos tentar demonstrar um pouco do caráter de Cristo na nossa vida. Assim como Daniel também fazia, orava 3 vezes ao dia, nunca escondia sua fé, provavelmente sempre falava sobre ele. Então nós devemos ser um pouco como Daniel. Pouco não, se pudermos ser totalmente, também seria muito bom. Muito bem, muito legal esse apelo. E, queridos adolescentes, é isso, que esse apelo, que esse recado fique para todos e que testemunhemos assim como o Daniel fez. E eu quero agradecer a presença da Paulinha aqui conosco. Foi muito bom estar aqui, ter a sua presença, compartilhar as respostas. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E queremos convidá-los para nosso estudo da última lição. Na semana que vem,
estejam aqui conosco, fiquem com Deus e até a próxima.